Olá, está no ar mais um especial Coronavírus. Nos últimos dias temos dedicado boa parte da programação da TV para informar você de todas as nuances da pandemia. E hoje vamos falar de algo que pode ser chamado de mãe dos outros males, as fake news. Digo isso porque as notícias falsas podem fazer alguém acreditar, por exemplo, que um simples chá pode curar a doença, que é preciso fazer um certo cadastro para tomar vacina e assim fornece-se dados para criminosos e por aí vai. Hoje a gente conversa com o advogado Frank Ned, que trabalhou durante muito tempo na área de tecnologia da informação e tenho certeza que ele tem muito a nos ajudar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cristiano. Obrigado pelo convite. Primeiro a gente quer saber o seguinte, o que é fake news? Cristiano, não existe uma definição teórica sobre fake news, mas em termos gerais é toda aquela notícia, aquela mensagem, aquele e-mail, aquele link do WhatsApp que tenta induzir a pessoa a uma interpretação errada da verdade. Então, essa interpretação errada pode levar a pessoa para um golpe, por exemplo, ou para uma visão de mundo que não representa a realidade. Intencionalmente ou não? Daí, nós temos basicamente três grandes grupos. Tem aquelas pessoas que fazem o encaminhamento de mensagem de boa fé, partindo do princípio que aquilo é uma verdade. Tem as pessoas que encaminham dentro de um viés ideológico e tem o grupo dos criminosos. Esses, sim, de forma intencional, montam uma mensagem falsa para poder atrair as pessoas para um golpe. O que acontece é que muitas vezes é muito fácil, a gente está lá na rede social, no smartphone, ali no WhatsApp, chega uma mensagem, a gente se interessa e quer publicar aquilo, quer repartir a informação e vai ali para encaminhar rapidinho. O ideal é fazer antes uma conferência, tem de se fazer isso sempre? Cristiano, a gente tem uma máxima que não existe almoço gratuito. Então, todas aquelas mensagens que oferecem algum risco ou alguma coisa que parece muito estranha, por exemplo, álcool gel gratuito, não existe isso. Então, você tem que sempre ter um princípio, bom senso, né? Fazer essa pergunta, será que isso aqui representa a verdade? Quem me mandou isso? Eu recebi isso de alguém que eu confio? Mas mesmo recebendo de alguém que você confia, que faz parte do seu ciclo de relacionamento, não quer dizer que essa pessoa também não possa estar sendo vítima. Então, sempre é importante, dentro do possível, fazer uma checagem. Uhum. Agora, você falou aqui no início do programa, Frank, sobre o que é fake news. Eu me lembro que há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, aqui pela TV Justiça, eu fiz um programa, o Repórter Justiça, falando exclusivamente sobre fake news. E nós conversamos com assessores da Câmara Federal que disseram o seguinte, que é muito difícil apresentar um projeto que enquadre a fake news, porque ao momento que ela está enquadrada, pode-se ferir aí o direito à liberdade de expressão. Ainda continua isso? Continua, porque, como nós comentamos, né, não existe uma definição teórica do que é fake news. E tem várias visões sobre isso. A pessoa, por exemplo, que encaminha uma mensagem dentro de um espírito de boa-fé, ali não quer dizer que houve uma intenção. A pessoa que faz um encaminhamento por um princípio ideológico, ela pode fazer isso. Né? Então, o que a gente teria que focar, me parece, em vez de tentar criminalizar, é mais em campanhas públicas de educação, de conscientização das pessoas em como conviver nesse mundo digital, nessa sociedade digital, os cuidados mínimos que tem que ter na verificação se aquela mensagem produz ou não efeitos, se aquilo ali representa ou não a realidade. Nesse sentido, a gente já tem, por exemplo, no governo, várias ações que já buscam dar esse auxílio ao cidadão. Quer dizer, as mentiras, os boatos sempre existiram. Só que ganhou-se esse nome de fake news por causa das redes sociais. A gente pode falar assim, simplificar, que a fake news é o boato de hoje? É o boato de hoje, sempre existiu, só que com as redes sociais isso potencializou. Você tem uma amplificação, porque a quantidade de pessoas que pode ser alcançada é muito maior. Na verdade, ela extrapola os limites de uma cidade. Você lança uma fake news hoje, alcança o país todo. Você não tem essas fronteiras, né? Então houve uma potencialização desses boatos. Agora, falando exclusivamente sobre o coronavírus, que é o nosso especial, há muitas pessoas que produzem, compartilham, mandam para amigos, para parentes, informações que, acredito, elas devem crer que são reais, mas não são, são fake news. Isso aqui está mudando a vida de todo mundo. Mesmo assim, a fake news. Por quê? Porque nós temos duas dimensões, né? Nesse momento, onde as pessoas estão sensibilizadas para esse tema, os criminosos que usam a fake news como ferramenta para fazer coleta de dados, para poder coletar, por exemplo, informações de endereço, e-mail, ou até mesmo informações bancárias, eles vão usar esse tema como um elemento de isca, para atrair a pessoa para dentro dessa armadilha para o roubo da informação, para o roubo dos dados. Certo, eu acessei o site do Ministério da Saúde hoje
e vi que há pelo menos 70 fake news registradas lá e o Ministério da Saúde tem um número de WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas sobre a fake news. É o 619-9289-4640. Eu vou repetir, 619-9289-4640. Você manda a notícia que acredita ser verdadeira e o Ministério averigua para você. Não só relacionado ao coronavírus, há uma série de outras fake news lá. O site para você tirar as dúvidas é consumidor.gov.br, consumidor.gov.br. E falar em sites de notícias que você acabou de falar, que pessoas fazem um cadastro, pedem para a vítima fazer um cadastro, né, que eu falei agora no início do programa. Isso é muito comum, não só agora na época de coronavírus, que as pessoas estão fragilizadas, né? Na época de imposto de renda, há uma série de datas durante o ano em que os criminosos se aproveitam disso. Exatamente. Essas datas onde as pessoas estão mais atentas a certos temas, né, os criminosos se aproveitam desse momento e lançam sites falsos, e-mails falsos. Então, por exemplo, esse site que você acabou de citar, o consumidor.gov.br, se uma empresa te oferece, por exemplo, em questão do coronavírus, um medicamento que se propõe a te proteger da doença que você pode comprar via internet. Sempre interessante você verificar, por exemplo, no consumidor.gov, se aquele site não tem reclamação das pessoas terem pago e nunca recebido o medicamento. Então, esses cuidados, essas ferramentas, né, que o próprio Estado constrói, é de fundamental importância nesse convívio no mundo digital. É o que você disse, então. Não adianta criminalizar. O importante é dar informações. E sites como esse dão informações. Nós aqui da TV Justiça temos esse cuidado também de dar as informações corretas. Eleições esse ano está chegando, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas é que antes eu vou chamar a Mariana Veloso. Ela é uma estudante e gravou uma pergunta e vai fazer essa pergunta para a gente agora. Vamos lá, Mariana. O que eu devo observar para descobrir se a mensagem que eu recebi é fake news? Ela deve estar falando aí de mensagem que ela recebeu via rede social, por exemplo. Ela observa o que ali? Olha, se ela recebe mensagem, por exemplo, no e-mail, clique aqui, né? Então, quando ela coloca o mouse sobre aquele link, aquela indicação de clicar, ela tem que observar no rodapé se o site para onde ela está sendo direcionada realmente corresponde ao site informado na mensagem. Isso é uma técnica muito comum dos criminosos, né, de indicar um site como legítimo, mas quando você observa no rodapé do navegador, você vê que, na verdade, está te jogando para um site que não tem nenhuma relação com aquilo. Então, isso é um cuidado. Se é um site bancário, se o S de security está no site, erros de português, essas mensagens de fraudadores, é muito comum ter erros grosseiros de português. Então, está atento a esses pequenos marcadores, né, que indicam que aquilo ali pode ser um golpe. Para isso ficar mais claro, Frank, a gente preparou aqui uma arte que nós vamos colocar aqui para o telespectador da TV Justiça entender. Ali está o site e quando passa-se o mouse, aparece aqui no cantinho, ó, stf.jus.br, que é aquele site que está lá. Então, você aí de casa, está no seu computador, por exemplo, coloca-se aí no Google, vai procurar o site da STF. Surge lá em cima o endereço. Quando o mouse passa lá em cima, lá no cantinho inferior esquerdo, surge o mesmo número. É isso? Exatamente. Isso é um cuidado básico, mas que evita grande quantidade de pessoas caírem no golpe. Certo. Agora, há outros cuidados mais comuns assim, além de sites? Quando chega, por exemplo, pelo WhatsApp alguma notícia relacionada ao coronavírus, por exemplo? Eu acho que assim, a grande importância nessa questão de cuidado é isso que você comentou agora mesmo. Esse papel, por exemplo, que a TV realiza de gerar informação à sociedade, né? Então, ensinar como lidar com isso. Então, ter bom senso, estar sempre atento ao que recebe, verificar de onde estou recebendo isso, porque você pode ter uma informação verdadeira, mas fora de contexto, te induzindo ao erro. Né? Então, você pega, por exemplo, um estudo, uma informação que há 5 anos atrás, ela representa a verdade, mas tirada daquele momento e colocada nesse contexto, aquilo ali pode te induzir ao erro. Então, sempre esses cuidados. Eu advirto também que eu mesmo já recebi pelo WhatsApp informações assim de um site, que é um site confiável, mas ali estava o endereço certinho desse site. Mas eu desconfiei muito daquela notícia e fiz o seguinte, eu não cliquei ali, entrei lá no site para verificar de lá, não cliquei ali. E depois eu descobri que aquela notícia que estava ali era falsa e, na verdade, era um criminoso querendo que eu clicasse ali para capturar meus dados. Então, mesmo ali no WhatsApp, no Facebook, seja lá qual rede social for,
não clicar direto, né? Vai direto no site. Vai ao site. Ou também uma outra forma de você te ajudar a se proteger é você ter um antivírus atualizado. Existem hoje antivírus para smartphone, para o computador. Muitos desses antivírus ele tem cadastro de sites maliciosos, sites que já estão preparados para o crime. E esses sites são cadastrados permanentemente. Então, quando você recebe uma notícia que já foi previamente cadastrada, o próprio navegador, o próprio antivírus já te alerta que aquilo ali é um site fraudulento. Eu quero voltar ao que você disse lá no início, que há 3 tipos, né, de criadores dessas fake news ou espalhadores dessas fake news. Aquela pessoa que compartilha De boa fé? A pessoa que compartilha por por um motivo ideológico e outro por motivo criminoso mesmo. Eles também se entrelaçam, quer dizer, se a pessoa recebe uma informação via rede social que ideologicamente casa com o que ela pensa, ela vai passar também de boa fé, mesmo sem fazer essa averiguação. O criminoso usa exatamente isso. Essa relação de confiança que se estabelece entre as pessoas no mundo digital. O criminoso, sabendo que isso existe, então ele lança massivamente aquelas mensagens, aqueles links, né, para a rede. As pessoas começam, então, a ser o vetor de espalhamento. Ou seja, para além da tecnologia enquanto um elemento passivo, as pessoas interagindo com a tecnologia, espalhando essa informação. Então, há essa proximidade entre esses grupos. A diferença é que a pessoa que age de boa fé e o que age com perfil ideológico não está necessariamente imbuído da prática criminosa. Enquanto o criminoso, sim, ele busca ali ter acesso a valores, a informações para poder explorar isso de uma outra forma. Eu disse lá no início do programa que as fake news podem ser consideradas as mães de outros males. Quais são esses males que podem ser causados? Eu disse lá que alguma pessoa pode ser convencida, por exemplo, que tomar um chá de erva doce, que eu vi lá no Ministério da Saúde, pode curar do coronavírus. Exato. Quais os outros males, além de financeiro, que a gente já conversou aqui? Existe essa dimensão que você comentou, mas existe uma questão hoje que é muito estudada, que é a fake news pode colocar em risco a democracia? Veja só, quando você tem quadrilhas, a gente falando agora dentro do aspecto eleitoral, né, que começam a construir informações que não representam a verdade. Essas informações chegam à população. Isso pode influenciar de forma massiva a visão dela em relação a certos candidatos, a certas falas, certas posturas. E isso pode ter reflexo na própria democracia. Isso já é um tema hoje amplamente estudado. O quanto que as fake news pode ter um impacto nas próprias democracias. Não só no Brasil. Não só no Brasil. Nós temos alguns exemplos, né, recentes, nos Estados Unidos, por exemplo, onde há uma suspeita muito grande de que houve essa manipulação. Mas, ao mesmo tempo que a fake news é espalhada pelas redes sociais, as redes sociais também podem fazer o papel de dar mais força à democracia, de torná-la mais forte, não é isso? Perfeito. E daí, nesse sentido, existe um papel muito importante do Estado, de cobrar, então, que as redes sociais também trabalhem de forma cooperativa para a remoção desse conteúdo das suas plataformas. Porque daí não adianta somente o cidadão, né, em alguma medida, ficar tentando checar tudo, se as plataformas também não fazem o papel. Esse processo de cultura, de apropriação da segurança, é um trabalho coletivo. Para nós construirmos uma sociedade melhor, há de ter o cidadão consciência, mas também há de se cobrar das plataformas ações também para minimizar a exposição do cidadão ao risco. O Tribunal Superior Eleitoral tem um trabalho forte nesse sentido, de combater as fake news. Inclusive, lá no TSE nem chamam de fake news, há um outro nome lá mais técnico para não fazer engrandecer esse nome. Trabalhos como esse do TSE, por exemplo, são importantes. Fundamental. O TSE, já desde as últimas eleições, montou um gabinete de acompanhamento, né? Chamou as plataformas para um diálogo, no sentido de que elas tomem ações, estabeleceu canais de comunicação para ter respostas rápidas. Então, essas ações, Estado, iniciativa privada e sociedade, esses 3 atores atuando coletivamente, isso é de grande importância para reduzir a exposição e os riscos. Agora, a população também tem que ficar atenta, né? Não basta chegar a alguma notícia que me agrada e eu logo espalhá-la. Cristiano, existe a questão de a sociedade, a população estar atenta, mas também existe um outro fenômeno que acontece hoje, não só no Brasil, no mundo, que chama-se sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço é quando as pessoas também se cansam. Ninguém também quer... Já é um termo bem usado, inclusive. Um termo bem, sociedade do cansaço. Ninguém quer ficar todo o tempo checando. A cada mensagem, imagina, se a cada mensagem que você recebe, você tivesse que checar. Você não faria nada, não sei virar um checador de mensagem. Então, e o criminoso sabe disso. Então, ele explora essas relações, né? Então, mas de toda forma, nós temos que estar atentos, né? Vamos, então, a mais uma pergunta, agora da Ana Cristina Paiva. Vamos lá, Ana.
Eu gostaria de saber quais são as consequências das notícias falsas. É o que a gente acabou de falar aqui, as consequências que podem ser financeiras, podem ser antidemocráticas, pode abalar a democracia de uma população. Agora, lá na dona de casa, qual que pode ser a consequência dela em relação ao coronavírus, por exemplo? Eu vi lá no site do Ministério da Saúde que uma informação falsa, uma fake news, falando que se você tomar chá de erva doce vai acabar com o coronavírus. Se você esquentar o seu corpo numa temperatura um pouquinho maior, vai acabar com o coronavírus. Assim, algumas notícias dá até para desconfiar também, assim, de cara, né? Exato, mas só que, veja só, que nesse momento nós temos um volume muito grande de informação sendo gerada sobre esse tema. Há algumas informações, inclusive, talvez desencontradas. Nós devemos manter a quarentena ou devemos adotar um outro modelo? Então, isso também gera na sociedade uma certa insegurança. E daí, quando ela recebe uma mensagem falando, uma determinada instituição de pesquisa achou a cura da doença, clique aqui e veja o medicamento. Então, muitas vezes, naquela angústia de também se proteger, a pessoa acaba clicando ali e sendo levada para o golpe. Agora, uma outra dimensão que atinge assim, as pessoas no seu dia a dia são as fake news voltadas para difamar uma pessoa. Então, alguém vai ali, cria um perfil falso, e naquele perfil começa a difamar, caluniar aquela pessoa. Então perceba que isso afeta, muitas vezes, de forma direcionada uma pessoa específica. Depois, para ela conseguir resgatar a reputação, a honra, a imagem dela, isso pode ser um esforço muito grande. Eu lembro a todos que há alguns anos, há uns 6, 7 anos, houve um caso no Rio de Janeiro em que uma mulher foi morta na porta de casa. Você se lembra desse caso? Eu acho que nosso telespectador também se lembra disso, por causa de uma fake news. Esse termo nem era usado na época ainda. Exatamente. Foi uma notícia falsa que saiu e ela acabou morta. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui no programa. Essa pergunta agora é do Victor Queiroz. Eu gostaria de saber de que modo a tecnologia pode ajudar a combater as fake news. A tecnologia foi uma questão que nós comentamos, né? Você manter um antivírus atualizado no seu smartphone, no seu computador, você estabelecer esse processo de consultar plataformas como o consumidor.gov.br, como o site original, o site oficial, onde se diz que aquela notícia está relacionada. Então, dessa forma, a tecnologia pode ser um elemento favorável no enfrentamento das questões. Como eu disse no início do programa, nós aqui da TV Justiça, durante esse tempo de pandemia de coronavírus, temos feito aqui, neste horário, sempre ao vivo, um programa direcionado para várias nuances do coronavírus. E o programa de hoje, ao vivo, fala de fake news. Nós preparamos aqui uma outra arte para você saber como um site é real ou fake. Olha só, nós temos aqui a arte preparada, é de uma indústria de bebidas e essa informação chegou via rede social pedindo para a pessoa continuar lendo ou clicar ali. Quando ela clicava, baixava-se aí um vírus para pegar da pessoa as informações, os dados pessoais, dados bancários. Esse é um bom exemplo que agora, foi há pouco tempo isso aqui. Você veja que é um exemplo que vai induzir a pessoa dentro de uma oferta gratuita de um produto. Álcool gel. Né? Exatamente. Todo mundo está atrás de álcool gel. Então, ou seja, peça gratuito. Não existe almoço grátis, né? Então, há de desconfiar. E, nesse caso, por exemplo, que ela instala um Trojan ou um componente no seu dispositivo, se você tem um antivírus atualizado, talvez ele já seja suficiente para impedir a instalação dessa ferramenta de coleta de informação. Tá bom, agora a pessoa fez o compartilhamento de uma informação de que ela jurava ser verdadeira, mas acabou se mostrando falsa. O que ela deve fazer? Olha, se ela toma consciência de que aquela informação de fato era falsa, a primeira medida é comunicar a todos com quem ela compartilhou que aquilo ali não é uma verdade. Imediatamente? Imediatamente. Agora depende do meio, porque quando ela usa o WhatsApp, por exemplo, mesmo que ela delete no dela, não vai deletar nos demais. Então ela avisa. Agora, se é no Facebook, por exemplo, ela pode ir lá no Facebook deletar, que daí vai deletar para todos os parceiros, os colegas de rede. Então, dependendo do tipo de plataforma, você pode usar os canais de denúncia da própria plataforma. Então, assim, ó, essa mensagem aqui eu estou denunciando porque é uma fake. Então, quando isso acontece, a plataforma vai bloquear aquilo em todos os demais perfis da rede. Então, hoje, as plataformas já têm os canais de denúncia que podem ser utilizados também como uma ferramenta para poder reportar essas mensagens falsas e, dessa forma, minimizar a divulgação, o espalhamento dela para as pessoas. Eu lembro, Frank, que há pouco tempo o próprio WhatsApp limitou o número de encaminhamento de mensagens justamente pensando nisso. Perfeito. Percebe, então, enquanto a gente falou desses pilares, né? O Estado,
a iniciativa privada e a sociedade. Esses três elementos trabalhando de forma harmônica, tentando se entender, são a melhor ferramenta. Não me parece que a ferramenta seja a criminalização. Né? Lógico que quando você criminaliza, existe uma coisa que nós chamamos de efeito simbólico da lei, onde a sociedade está falando, nós não admitimos mais isso. Mas não penso que seja essa a solução. A solução é a educação, é informar, educar, treinar as pessoas a como enfrentar essas questões numa sociedade digital. Mas uma pessoa que espalha notícia falsa sobre uma determinada pessoa, uma fake news nas redes sociais, ela pode ser enquadrada no crime de difamação, por exemplo? Perfeitamente. Hoje o nosso ordenamento já tem instrumento, tanto o Código Penal quanto o Código Civil, já tem ferramentas, já tem instrumentos para poder fazer o enquadramento dessas pessoas. Então, ali no Código Penal, você tem os crimes contra a honra. Dependendo do que a pessoa está divulgando, você tem ali o crime de golpe. No Código Civil, você tem também o respaldo, né, de ressarcimento por ofender a honra de alguém. Então, temos já instrumentos jurídicos para isso hoje. Agora a pessoa clicou num site desse que a gente acabou de mostrar aqui agora e ela percebeu que os dados bancários dela, os dados pessoais, foram capturados. O que ela deve fazer? Primeira providência, registrar uma ocorrência. Porque ali é o primeiro documento oficial de que você caiu num golpe. Hoje, em muitos estados, existe uma delegacia virtual. Esse tipo de golpe, você não precisa nem ir fisicamente à delegacia. Pelo site mesmo da Polícia Civil. Você registra a ocorrência. Perceba que é o primeiro documento oficial de que você não está mais de posse plena daquelas informações. Na sequência, se é um site bancário, entrar em contato com o seu banco. Informar que a sua conta foi clonada, que seus dados foram capturados, para que o banco, então, a partir daquele momento, limite as transações, para que você não tenha prejuízos maiores. A partir do momento que ele faz essa ocorrência, ele fez a ocorrência às 3 da tarde, por exemplo. A partir daquele momento, ele está isento de qualquer outra cobrança do banco, por exemplo? Necessariamente não. É importante, né, que ele notifique o quanto antes o banco. Essa ocorrência é aquele primeiro documento oficial. Se ele tiver que vir a judicializar essa questão, ele tem esse documento oficial. O que não pode é a pessoa cair num golpe e não se movimentar, ficar inerte. Então, ela precisa tomar providências. Olha, faz um registro oficial, cai num golpe, informa o seu banco, para que o seu banco seja um ator também, trabalhando a seu favor no enfrentamento daquela questão, para que você não seja vítima de transferências, de empréstimos. Então, há que se fazer isso. Nesse caso, há condições técnicas de a polícia chegar ao ladrão? Ele consegue fazer esse rastreamento? A polícia consegue fazer esse rastreamento? Cristiano, na rede, a internet, não existe nada que gere mais evidências, mais informações, mais dados do que a internet. O Marco Civil da Internet, lá ele tem regramento que fala que os provedores de comunicação têm que manter os logs por 1 ano. Os provedores de conteúdo, Facebook, WhatsApp, Instagram, têm que manter os logs por 6 meses. Então, a depender do cenário, do contexto, é possível sim fazer o rastreamento. Nem sempre isso se dá de forma rápida, mas hoje as polícias já têm pessoal especializado. As plataformas já têm regramento jurídico que já tem que preservar a log, então é possível sim, em alguma medida, você descobrir a origem. Nós já estamos chegando quase ao final do programa, mas vamos voltar aqui ao tema do coronavírus. Eu me lembro que eu vi que uma dessas notícias falsas pegou de surpresa moradores do Irã, população do Irã, onde lá é proibido o consumo de álcool, e saiu a notícia lá de que o consumo de álcool poderia eliminar do corpo o coronavírus, e muitas pessoas beberam álcool puro, esse álcool de cozinha mesmo. E acabaram tendo problemas físicos, em algumas informações, algumas mortes, a informação de que houve mortes também. Uma coisa tão simples assim pode ser, como uma coisa tão simples pode ser tão perigosa, Frank? Porque exatamente esse potencial da rede de disseminar massivamente a informação, pegar as pessoas no momento que estão sensíveis a certos temas, né? Então veja que esse exemplo que você ilustrou é um exemplo muito rico, né? Essa prática de tomar o álcool foi inclusive contra a orientação do próprio Estado. Isso. Então veja que você pega a população no momento sensível de desespero, massivamente ela acaba se tornando vulnerável. Né? Então a questão é estar sempre muito atento a essas mensagens diversas que recebemos no dia a dia. Tá bom. Eu vou pedir para voltar lá o número do WhatsApp, lá do Ministério da Saúde, porque esse número do WhatsApp do Ministério da Saúde é muito importante, porque as pessoas podem, por exemplo, receber uma informação relacionada ao coronavírus e se perguntar, será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Vai lá no site do Ministério e lá tem o número do WhatsApp, mas é claro que eu vou dar o número para você agora. É o 61992894640, eu vou repetir, 61, aqui de Brasília, 992894640. Também há um site que você pode averiguar qualquer informação, é o consumidor
De uma forma geral, para a gente encerrar então, Frank, nessa época de coronavírus, todo mundo com medo, todo mundo trancado em casa, sem sair, só sai quando é estritamente necessário. Dentro de casa, não ficar lá na rede social o tempo todo e acreditar em tudo que chega. Exatamente, está sempre muito atento, né? Quando receber essas informações que parecem por demais benéfica a você, álcool gel gratuito. Agora, por exemplo, que o Estado aprovou, né, o salário de ajuda. Cadastre-se aqui para receber de forma antecipada. Ficar sempre atento a isso, né? Buscar a informação no site de origem, no site oficial. É ter na cabeça, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. É isso aí. Muito obrigado, Frank, pela presença aqui no nosso especial coronavírus. Tenho certeza que você ajudou muita gente a se posicionar em relação a essa fake news. Volte sempre aqui, viu? Obrigado e vamos nos cuidar, né? Obrigado também a você que acompanhou o nosso programa. Você pode rever este e outros programas do especial coronavírus pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse e fique por dentro. Até mais.